Olá, meus caros, boa noite. Uma rápida análise aqui sobre a leitura do relatório final aí da comissão especial do voto impresso pelo deputado Felipe Barros hoje, né, nessa segunda-feira, e me chamou a atenção, dentre várias coisas, eu teria que ouvir com mais calma para poder aí destrinchar, no meu entendimento, destrinchar os vários aspectos que eu percebi como uma construção mais favorável ao TSE como controlador dos resultados das eleições do que ao povo, né, que deveria ter essa prerrogativa. Então, não me pareceu muito bom o relatório, embora ele preveja a contagem pública dos votos, porém, aí é que entra um outro aspecto. O TSE afirma que não será possível implantar em 100% das urnas todas as impressoras, né, de maneira a atender a nova legislação produzida pelo Poder Legislativo. E isso se passar na Câmara, né, porque afinal de contas 11 deputados, 11 partidos já se acertaram com o TSE, né, por conta provavelmente de pendências de prestação de contas e outros problemas eleitorais, né? A espada de Damocles na cabeça de muitos deputados desses partidos, talvez até senadores. Então isso é uma vergonha, mais uma das vergonhas que esse país tem, né? E então, o que mais me chama a atenção é a falta de entendimento de que a Constituição tem de ser cumprida. Então, digamos que seja aprovado o substitutivo, não o nosso, é um outro substitutivo que construíram por um monte de acordos internos, né? E que esse tal substitutivo preveja, então, a implantação gradativa de 5 ou 10% das urnas, do total das sessões eleitorais no país, para fazer a contagem pública dos votos, a impressão e a contagem pública dos votos, né? Mas, bom, primeiro de tudo, esse estratagema já foi utilizado em 2002. 7 milhões de pessoas votaram com o voto impresso, né? E a quantidade de problemas, impressora, papel e não sei mais o que, que, que aconteceram naquela época, foi surpreendente, né? A ponto de se criar a justificativa para que o TSE, então, conseguisse revogar a primeira, a primeira lei do voto impresso, né? Então fica a pergunta, né? Houve sabotagem por parte do próprio TSE, porque não é possível que tantas impressoras pudessem dar tantos problemas assim, né? Segundo, e talvez mais importante, na questão do cumprimento da lei, é que se, e anotem bem isso, por favor, se o TSE e melhor, a Câmara aprovar, o Congresso aprovar a implantação gradativa das urnas, seja 5, 10 ou 15% a cada eleição, deixando para o resto das urnas eletrônicas continuarem do mesmo jeito que está, que tal inverter esse processo então, né? Aproveitando próprias resoluções do TSE, que a Câmara, o Congresso, declarasse que o processo de votação sem a exibição, né, sem a produção do voto, seja ele impresso, seja da maneira que for, que não possa ser aproveitado para o escrutínio público, não possa ser usado para o escrutínio público, cumprindo, portanto, com o princípio da publicidade inscrito no artigo 37 da Constituição, então, estas urnas, que seriam apenas eletrônicas, porque não conseguem produzir por questões financeiras,
logísticas, materiais, seja lá o que for, ok, encosta essas urnas, né, e adota-se a, a cédula de papel com a urna de lona. E isso está previsto nas próprias resoluções do TSE. Né? Quando uma urna eletrônica pifa, ela tem que ser substituída por cédulas de papel. O processo eleitoral naquela sessão eleitoral tem que ser produzido, tem que ser feito por meio de cédulas de papel com urna de lona. Mais de 110 mil pessoas, mais de 110 mil brasileiros votam dessa forma no exterior, né? Porque eles não mandam urnas eletrônicas lá para fora, lá para as embaixadas, né? Então, mais de 110 mil pessoas votam por meio de urnas de lona com cédula de papel. E não é inconstitucional, não há nenhum problema de constitucionalidade, muito pelo contrário, é o correto, né, do ponto de vista legal. Então, a minha proposta é muito simples. Na impossibilidade de se instalar impressoras em todas as urnas eletrônicas para a impressão do voto e a contagem pública dos votos em cada sessão no mesmo dia da eleição, ao final do pleito, né, que se encostem essas urnas, porque elas são imprestáveis, elas não podem ser utilizadas por não atenderem os preceitos legais, né, e dessa maneira se utilizar a urna de lona com a cédula de papel. E aí sim, se for desejo, né, do Congresso, que deveria perguntar ao povo, né, deveria perguntar ao povo, talvez até por meio de um plebiscito, um referendo, alguma coisa assim, porque a coisa mais importante que nós temos é isso, tá? De se implantar gradativamente o processo de impressão de voto, porém não deixando de atender os requisitos da Constituição. Quer dizer, inverter o processo, eu acho que ficou claro, né? Enquanto se implanta o sistema por 10, 15%, né, gradativamente, aquelas urnas que não são utilizadas devem ser encostadas e substituídas pelo processo de cédula em papel com a urna de lona para atender o dispositivo legal constitucional. Simples assim. Tá? Nós vamos mandar, eu vou construir essa proposta, vou mandar para o Congresso, principalmente para o Senado, se caso isso chegue ao Senado, né, para que a coisa seja feita de forma correta do ponto de vista da lei e da Constituição. É isso, vamos em frente. Um grande abraço. Meu nome é Thomas Korontai, eu sou o coordenador nacional da coalizão Convergências. Abraço.